Olá, professor João Paulo Garrido Pimenta, muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao programa História, falar deste seu tema que parece eterno, a independência. Como hoje é o 7 de setembro, então nada mais adequado. Você está lançando, lançou essa semana que passou, este livro chamado A Independência do Brasil e a Experiência Latino-Americana, 1808-1822. Nós já falamos, deixa eu botar ele assim direitinho, no programa que está disponível no canal da Univesp TV no YouTube, nós já falamos sobre o livro e falamos sobre essas datas, 1808, 1822. Eu queria rapidamente voltar a elas. 1808, do nosso ponto de vista de quem estudou a história do Brasil na escola, é a chegada da família real. Isso. E 1822 é a proclamação da independência. É isso. Mas a chegada da família real ao Brasil não é vamos dizer assim, um fato isolado, né? Eu acho que a chegada da família real ao Brasil é um sintoma disso que você chama ali, que vocês historiadores chamam de crise do antigo regime, não é isso? Uhum, é isso. Olha, Mônica, em primeiro lugar, queria agradecer aí mais uma vez por visitá-los. Tá bom, muito obrigada. Enfim, e olha, você presta um serviço realmente incrível à comunidade dos interessados pela história com esse programa. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado. Sim, é interessante que o livro, né, abordando basicamente o período que vai entre 1808 e 1822, né, ele termine justamente com a independência do Brasil, né? Uma espécie de explicação da preparação dessa independência, né? Embora eu faça também menções aí ao século XVIII, mas eu termino justamente quando a independência está consumada, né? Ele poderia ser continuado nessa perspectiva em termos dos efeitos mais imediatos, e são alguns dos efeitos mais duradouros. Esses imediatos, eu digo, que se produzem logo depois da independência, são alguns dos mais importantes para a história do Brasil, né? Então dava para chegar um pouco mais adiante nessa periodização, né? Então falando da criação de um Estado brasileiro, de uma nação brasileira, dos códigos legais, da Constituição, do Parlamento, que são efeitos diretos, né, já no tempo curto da independência do Brasil. E que, de toda forma, estão na base do Estado brasileiro até de hoje, né? claro. Se nós nos identificamos como brasileiros, se nós obedecemos a leis, respeitamos uma Constituição, enfim, pelo menos muita gente, né? Respeita a Constituição. Se nós vivemos sob a égide, digamos, desse Estado Nacional, isso é um resultado da independência do Brasil. Embora até hoje tenha gente que acredite que a independência não criou nada de novo, não teve grandes efeitos transformadores na sociedade. Pois é, o seu livro nesse sentido, é contrário ao senso comum, né? A ideia de que há uma independência brasileira que foi pacífica, que não tem caráter revolucionário, etc. Em outras entrevistas a gente já falou disso. Sim, ao senso comum ele é contrário. Ele não é contrário a todos os historiadores que escreveram, de maneira nenhuma. Muitos historiadores antes de mim, e eu aprendi com eles, já valorizavam então essa dimensão conflitiva do processo de independência, inclusive as relações com o mundo hispano-americano, né? O que eu fiz foi, digamos, sistematizar uma interpretação, colocando alguns componentes novos e sendo um pouco mais contundente, já que eu escrevi depois desses historiadores, podendo então afirmar de modo mais cabal algumas coisas. Mas vamos lá, crise do antigo regime. O que isso tem a ver com a independência do Brasil? Isso tem a ver com um contexto mundial, mais especificamente um contexto ocidental, que envolve então as Américas, envolve a Europa, envolve a África também, né? Progressiva erosão de algumas das estruturas políticas, econômicas e sociais tradicionais. Essas estruturas são que caracterizaram este tal antigo regime. Isso, é uma mescla de coisas que eram um pouco diferentes em cada parte, elas nunca eram idênticas em todas as partes desse mundo ocidental, que eu desenhei aqui rapidamente, mas enfim,
sociedades desiguais por natureza, isto é, pensadas como legitimamente desiguais, são sociedades de tipo estamental, né? São formas políticas basicamente monárquicas, o que não significa jamais um poder absoluto, um poder total e completo, isso nunca existiu, né? Mas são formas monárquicas, relações sociais, então, que ligam essas formas monárquicas com essa sociedade estamental e formas econômicas variadas, mas no mundo colonial e na África, por exemplo, a escravidão, né? Uma das formas econômicas, também com grande impacto social, prevalecentes e tudo mais, né? Por que você fala em estamento e não em classe? Porque sociedade estamental. Toda categoria teórica, isto é, toda palavra que a gente usa como uma ferramenta de interpretação da realidade, isto é, que não seja uma palavra que contém um significado óbvio e consensual, é uma palavra, então, que precisa ser usada com algum grau de limitação. Né? Então, classe, como grupo social, é mais eficientemente pensada para um tipo de sociedade. Aquela sociedade que surge do mundo industrial, a sociedade que nós vivemos, embora até hoje tenha gente que torça o nariz porque tem uma inspiração marxista dessa categoria classe. O que é uma tremenda bobagem, porque você pode aprender, enfim, com grandes pensadores, com grandes teóricos. Inclusive Karl Marx. Sim, que pensou bastante independentemente de concordar com outras coisas advindas desses pensadores. Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Mas então, no caso de estamento, a ideia que está por detrás, ela descreve melhor essa realidade. O que é um estamento, então, nesse mundo do antigo regime, né? É um grupo social, né, desigual do outro, numa lógica social onde essas desigualdades, elas são vistas como uma criação divina. Então, uma criação natural. E são imutáveis, né? Então, o sujeito é servo. Isso. Porque nasceu servo. É imutável. Vai continuar servo. Existe alguma pequena possibilidade do sujeito mudar de estamento, mas é uma pequena. Então, o estamento descreve um tipo de sociedade onde um estamento deve completar o outro. Então, a pessoa que nasce naquele estamento ou que adquire posição dentro de um determinado estamento deve contribuir para o bem da sociedade. Hoje em dia, nós nutrimos quase que, né, a fantasia, eu digo quase que fantasia de modo irônico, né? Seria bom que as coisas fossem assim, da igualdade social, da igualdade perante a lei, não é? Então, nós podemos nos incomodar quando nós vemos que pessoas que, por exemplo, cometem o mesmo delito, mas que são de condição socioeconômica diferente, são tratadas na prática de modo diferente, embora a lei preveja um tratamento igual. Isso é uma invenção contemporânea. Isso vem da Revolução Francesa, vem do século XIX. Mas no antigo regime, não, isso né? era... As pessoas cometiam delitos idênticos, mas sendo de estamentos diferentes, elas sofriam penas diferentes. Isso elas era tinham normal, naturalmente né? direito, vamos dizer, a um tratamento diferente. Exatamente. Então, tudo isso está sendo colocado em xeque, não desaparece de repente, né, Mônica? Com a Revolução Francesa, com as independências da América, mas isso está sendo colocado em xeque por movimentos políticos, por processos históricos entre o final do século XVIII e metade do século XIX. Repito, não desaparece tudo, mas muita coisa importante está sendo colocada como alternativa, como possibilidade de ação, como projetos políticos inovadores. E a independência do Brasil faz parte, então, desse jogo de mudança de permanência, de mudança parcial, de permanência de algumas heranças antigas. E veja, não existe nenhum movimento, novamente me dirigindo aí ao senso comum, não existe nenhum movimento revolucionário que seja completamente transformador de uma sociedade. Mesmo aqueles que são considerados como os mais radicais movimentos revolucionários da história da humanidade, por exemplo, Revolução Francesa ou Revolução Russa, né? Então, grandes movimentos de transformação não transformaram tudo naquela sociedade, mantiveram coisas antigas e algumas até de propósito. Inclusive a grande mãe Rússia, por exemplo, está perfeitamente atual. Depois da Revolução, Putin ele está ali, como é que eu vou dizer, ostentando a grande mãe Rússia, tentando trazer de volta. De certo modo, né, reeditando ali uma ideia de império russo que existia antes da Revolução. Né? Então, no caso da independência do Brasil, seria muito inadequado, até mesmo uma ingenuidade, nós cobrarmos que ela tivesse transformado tudo.
né? bom. Não, mas ela transforma coisas importantes, né? É por isso, então, que ela não se diferencia completamente desses outros movimentos de transformação do antigo regime e da criação de um novo mundo. Esse novo mundo não é inteiramente novo. Que é tem coisas o que antigas, aconteceu, né? que a gente sempre, de uma certa maneira, contrapõe, ou o senso comum diz que é diferente a independência das colônias espanholas e a independência Isso. da Essas colônia comparações, para nós, Brasil. historiadores profissionais, elas soam como um problema básico, um problema básico. Porque todos os fenômenos históricos são diferentes uns dos outros, né? Não existe um fenômeno que seja idêntico ao outro. Eles são comparáveis na medida em que eles nos dão ideias, eles propõem algumas questões, eles mostram alguns aspectos reverberações. próprios. Isso. Mas se a gente pega aqui, por exemplo, essa proposta interpretativa, a minha, eu deixo de lado a ideia de comparar fenômenos e vejo como que eles se articulavam, né? Então não são duas coisas diferentes que estão sendo apreciadas por um historiador, né, em termos de semelhanças e diferenças. Mas são coisas que, dentro das suas diferenças, já que tudo em história é diferente, né, possuíam um monte de pontos em contato. E isso ajuda a explicar, então, o que foi a independência do Brasil. Ela é uma espécie de subproduto das independências da América Espanhola. Ela é uma espécie de subproduto, então, dessa crise do antigo regime. E como se caracteriza o antigo regime, com esse esfacelamento ou esse declínio do antigo regime? Como é que é em Portugal? Sim. E como é que é na Espanha? Os dois têm um ponto de partida bem parecido, né? Na verdade, As colônias fazem parte do antigo regime, não é isso? Claro. Nas colônias, a lógica do antigo regime está presente. Perfeitamente. Só que não é de modo idêntico às metrópoles, né? Sim. Então, aqui, por exemplo, os estamentos são um pouco mais frouxos do que são na Europa. Os critérios de classificação social são um pouco diferentes, né? O Brasil, a América Portuguesa, é escravista, né? Portugal, no século XVIII, não é mais escravista. Tem até escravidão, mas o que eu quero dizer não é uma escravidão suficiente para pautar a sociedade do modo como ela pauta na América. Então, tem diferenças, mas o antigo regime está lá também, né? Assim sendo, né? Em Portugal e na Espanha, né, as coisas começam a poder mudar de modo mais acelerado, mais profundo, por conta das guerras napoleônicas, né? Esse é um marco inicial bem importante. 1808 marca, então, né, a instalação da corte portuguesa no Brasil e a prisão da corte espanhola pelas forças do Napoleão. Então, no mesmo ano, né, a América Espanhola começa a se fragmentar, né, porque não tem lá a cabeça da monarquia, né? O centro de coesão desse grande império está ausente. Então, as partes começam a se movimentar de maneira incomum. No Brasil, né, o que ocorre? Né, esse centro de coesão sobrevive. Né? Porque vem para cá, porque a coroa veio para cá. Foi, então, uma medida estratégica, foi uma fuga, mas foi uma fuga estratégica. E o fato da corte portuguesa estar no Brasil, vamos dizer, pode ser vista em articulação com as independências das colônias espanholas? Claro. Em primeiro lugar, porque a corte está no Brasil, mas ela não está em Portugal. Isso começa a criar problemas entre Brasil e Portugal. Começa a criar. Né? Ela está no Brasil, a unidade do império está assegurada, mas Portugal logo vai ficar descontente. Quando acabar a guerra e Portugal exigir, então, enfim, grupos políticos, dirigentes econômicos, pedirem a volta do rei, do príncipe regente e depois rei, né, e ele permanecer no Brasil, esses conflitos entre Brasil e Portugal vão aumentar. Isso por um lado. Por outro, o que é essa América que agora abriga a corte portuguesa? É uma América cada vez mais em convulsão política. Essa América espanhola, ela está se movimentando. E essa movimentação, ela acaba por impactar, são espécies de abalos sísmicos que reverberam nesse Brasil que não é completamente tranquilo. Então, a corte portuguesa, isso eu mostro já desde as primeiras linhas aqui do meu livro, a corte portuguesa precisa enfrentar a crise do antigo regime no continente americano. E o principal fator
desse enfrentamento é a América Espanhola. O Rio da Prata é uma fronteira muito viva. Pois né? é. Então ali os contatos comerciais são intensos, as relações familiares são intensas, o vai e vem de pessoas, né? As propriedades no Rio Grande, né? Na época se chamava Rio Grande de São Pedro, muitas vezes elas se misturam, os proprietários, com o vice-reino do Rio da Prata, onde hoje é Uruguai, Argentina, né? Então os contatos ali são especialmente intensos, mas tem uma fronteira imensa, né? Que é essa fronteira, mais ou menos a fronteira atual do Brasil, com algumas diferenças. Mato Grosso, Mato né? Grosso, Amazônia, né? Então, a Amazônia que faz fronteira com a Venezuela, com a atual Colômbia, que na época chama Vice-Reino de Nova Granada, né? Então todas essas fronteiras se mexem, né? Então, é todo um conjunto de abalos, né? Que vem da América Espanhola, chegam no Brasil, com os quais então essa corte portuguesa precisa lidar. Agora, se você fosse fazer você já disse que nenhum fenômeno histórico é idêntico um ao outro, né? claro. Mas se você fosse olhar como se desenvolveu a trajetória da independência nos países de língua espanhola e no Brasil, o que você colocaria de diferente? Uma diferença que tem é que a corte está aqui, né? Sim, essa é uma diferença importante, sem dúvida nenhuma. Né? Então, o fato da corte estar aqui permite que surja, com o tempo ali, mas com mais força, em 1820, 1821, a alternativa de um governo real que fique no Brasil. Né? Daí vai surgir, então, a figura do príncipe regente, que será o futuro Dom Pedro I. Exatamente. Essa é uma diferença muito importante. Né? Costuma-se falar de diferenças de escalas, né? E até mesmo da inexistência de coisas que teriam acontecido na América Espanhola. Por exemplo, a escala da mobilização popular. Né? Na América Espanhola teve muito mais mobilização popular do que teve aqui, é verdade. Na América Espanhola teve, inclusive, mais guerras, né? Dentro da América Espanhola, logo, guerras civis, do que teve aqui. E muita gente, isso faz parte do senso comum, acha que nem teve guerra no Brasil, né? O que é mentira. Então, teve guerra lá na Bahia, teve guerra no Pará, teve guerra no Maranhão. São guerras importantes, são guerras em torno da independência do Brasil. Mas veja só, Mônica, em história, né, isso é uma coisa que as pessoas podem perfeitamente entender e mastigar, né, com calma. Em história, né, muita gente apressada, né, costuma dizer que, pelo fato de algo ter sido menor, foi irrelevante. Menor igual a irrelevante. Isso. Não é. Não é. Não é. Se fosse assim, né, então, a única ditadura que importaria no século XX teria sido a ditadura do Camboja, por exemplo, porque ela foi responsável pela morte entre, não sei, 2 milhões, 3 milhões de pessoas mortas. Pronto, então a única ditadura a importar teria sido essa. A única guerra importante da história da humanidade teria sido a Segunda Guerra Mundial, porque foi a mais letal de todas. Não é assim. Né? Então, o fato de ter havido guerra, de ter havido mobilização popular, de ter havido conflito no Brasil em quantidade menor do que a América Espanhola, não nos deve levar a uma separação entre as duas coisas como se elas fossem completamente diferentes. Mas a gente pode entender, mais uma ideia do livro, que o fato dessas coisas terem sido menos intensas no Brasil se deve, em parte, ao fato de que elas começaram antes na América Espanhola, logo que a América Espanhola ofereceu possibilidades para que no Brasil fosse diferente. Sim? Ou seja, uma coisa está muito mais relacionada com a outra do que a ideia da simples comparação levaria a crer. Faz sentido, não faz? Faz, totalmente. Quer dizer, então, o que você está dizendo é que os brasileiros, você disse isso bastante no programa que antecedeu este, que está disponível no canal do Universo TV no YouTube. Você está dizendo que os brasileiros, não eram os brasileiros ainda, os portugueses no Brasil aprenderam com o processo de independência desses outros países. E fizeram diferente, em parte porque aprenderam. Aprender não significa seguir exatamente uma cartilha, um exemplo, mas é parar para pensar, extrair, né, do que já aconteceu, parâmetros de ação para aquilo que vai acontecer. E o que você acha, o que você diria que os portugueses no Brasil extraíram
das lutas pela independência na América Espanhola. Tem uma coisa muito importante, né, que quando começa a ocorrer, então, essas independências na América Espanhola, né, entre 1808 e 1810, quer dizer, começa essa movimentação. As primeiras declarações são de 1811, né, formais, e a consolidação é posterior. Qual é a primeira? Né? Qual é o primeiro lugar? Você saberia dizer? Eu diria que são as proclamações na Venezuela. 1811 já tem uma Constituição, né? Embora os primeiros governos independentes sejam de 1809. Tá bom. Mas são governos independentes que ainda querem fazer parte do Império. Estão separados da Espanha, mas se veem como parte da Espanha. Então é um tremendo enrosco isso daí, porque cada área da América Espanhola tem uma solução, tem uma ideia, tal, e no conjunto isso leva à independência, né? Mas enfim, eu estava dizendo, em meio a tudo isso, que quando essas coisas estão acontecendo, elas estão mais próximas do Brasil historicamente. Elas levam, então, à possibilidade de se pensar um mundo de separação entre colônias e metrópoles. Isso já tinha acontecido em 1776 com a Inglaterra e suas colônias, isso já tinha acontecido no final do século XVIII até 1801 com o Haiti e a França. Mas o caso da América Espanhola, Mônica, isso é mais recente, é uma espécie de lembrança. Né? É possível viver sem metrópole ou separado politicamente, separando-se politicamente Europa e América. Quer dizer, diferentemente, diferentemente do que no tempo vamos dizer, da estabilidade do antigo regime, se torna pensável que é possível se separar da metrópole. Isso. Outra coisa, além disso, isso é um exemplão, digamos assim. Né? Um outro exemplo também que é super importante é que as guerras civis que acontecem na América Espanhola, elas movimentam demais a sociedade. Né? Então tem movimentos de escravos, tem movimentos de servos, tem grandes contingentes indígenas que estão metidos, por exemplo, a rebelião de Hidalgo e Morelos na Nova Espanha, atualmente México. Aquilo faz um estrago do ponto de vista dos grupos dirigentes enorme. Né? Então, no Brasil, aprende-se, né, dessas muitas e variadas formas, a se evitar os excessos da movimentação política. Né? Não significa que ela não tenha existido. Conturbação. Então, essa ordem conservadora que surge da independência, ela é, em parte, um resultado desse aprendizado. É isso também que permite, ou que facilita, na verdade, um dos grandes consensos desses grupos política e economicamente fortes na América Portuguesa, em torno da manutenção da escravidão. Né? A escravidão não é exatamente mantida no Brasil com a independência, ela é recriada. Não é a mesma escravidão. Antes da independência, depois da independência, são duas escravidões. Claro, duas escravidões. Obrigado. Né? Por quê? Porque a segunda é uma escravidão num contexto nacional, não é mais num contexto colonial. É diferente. Né? Então as pessoas olham e falam, não, mas manteve a escravidão. Não, ela foi recriada. Foi adaptada para um contexto nacional. Para um outro estado, né? Isso, assim como a monarquia. Ela não foi mantida simplesmente. É uma monarquia diferente. É uma monarquia constitucional, é uma monarquia com parlamento, é uma monarquia liberal, né? É uma monarquia num contexto nacional. E a mesma coisa vale, então, para a suposta manutenção da integridade territorial. Também costuma-se dizer isso, né? Não é exatamente o mesmo território. Aquele território teve que ser recomposto. Né? Então, uma diferença básica, aparentemente pequena, mas fundamental, né? Entre recriar e simplesmente manter. Recriar é recriar. É uma postura ativa. Tem um novo tem que também. fazer algo em função daquilo que existia, né? É diferente de simplesmente deixar as coisas acontecerem. Então, esse é o processo de independência. Mas você caracterizou como conservador, você usou a palavra. Sim. Com a manutenção e usou a recriação da escravidão como um sintoma dessa característica conservadora da independência brasileira.
Mas você não falou que também é revolucionário? Claro, mas eu disse que nenhuma revolução é completamente revolucionária, assim como nenhuma conservação é completamente conservadora. Em política, não existe conservação em estado absoluto, né? Ela é uma conservação, esse caráter da independência, é uma conservação que é uma espécie de opção. Né? É uma postura ativa frente a outras possibilidades que o tempo, a época, está disponibilizando e que as pessoas que podem conseguem evitar. Ou seja, essa conturbação, a ideia de, vamos dizer assim, o fato de a independência no Brasil não ter levado a uma conturbação de grande escala, resulta do aprendizado que os que podem, como você disse, tem em relação ao que está havendo ali na América Espanhola. Claro, por isso o brasileiro em geral, quando pensa em independência e evoca essa imagem da pura manutenção de um acordão entre elites, de simples continuação, podia já colocar um pouco mais de complicação nessa história aí, né? O teste básico, Mônica, é assim, né? Olhemos para a nossa história atual, né, para o nosso presente, para o mundo que nos envolve. A gente consegue interpretar facilmente isso? Não. Tem alguma coisa importante que esteja acontecendo, que alguma pessoa consegue sintetizar em 2 ou 3 simples frases? Não. Por que no passado seria assim? Exatamente. Né? A gente tem que aplicar o mesmo critério de complexidade da nossa tentativa de interpretação do mundo que nos envolve para a interpretação do passado. Só que o passado vai sendo lá, né, mastigado, amassado, vai virando um pastiche, a gente vai simplificando. Quanto mais passado, mais simplificado. Parece que as coisas se resolvem de maneira, né, bastante se a gente pensar como é complexa a experiência de estar vivo no século XXI, não tem nenhum motivo para pensar que não fosse tão complexo no século XIX. Isso é pensar historicamente, quer dizer, não é um atributo exclusivo dos historiadores profissionais, mas de todas as pessoas que querem entender minimamente o mundo, né? Significa, então, aplicar os mesmos critérios de complexidade, de dificuldade que nós encontramos no presente para o passado. Esses critérios do presente serão os dos historiadores que no futuro analisarão o nosso presente. Agora, o que aconteceu com a relação entre Brasil e Portugal depois da independência? Esse vai ser nosso último tópico, que a gente está no fim. Ok. É um contexto, então, de nações independentes, né? Tem um sistema de relações internacionais que está sendo criado a partir da Europa lá entre os séculos XV e XVI, mais no século XVI. Ele vai se modificando, então, com a criação de novas formas de governo, com novas relações entre governos e sociedade, mas é um sistema de relações internacionais. Esse que envolve as grandes navegações lá dos séculos XV, principalmente XVI, né? No século XIX, esse sistema de relações internacionais é muito marcado, então, por estados nacionais de tipo moderno, né? Uma outra discussão é exatamente o que é um estado nacional o Brasil de tipo sendo moderno, um deles, mas o Brasil é um deles. Moderno aqui não quer dizer que seja bom, que seja novinho em folha, que seja avançado. Simplesmente é um tipo diferente de estado em relação ao que existia anteriormente. Então, com o reconhecimento oficial da independência do Brasil por Portugal, em 1825, né, junto com o reconhecimento da Grã-Bretanha, o Brasil está apto a integrar esse sistema de relações internacionais junto com Portugal. Né? E o Brasil ocupa esse espaço? Ocupa esse espaço até hoje. Só que o sistema internacional, ele tem as suas hierarquias. Não é porque os países se reconhecem uns aos outros que eles se reconhecem como iguais. Né? Veja, por exemplo, vejam os nossos espectadores o que é a ONU. Né? A ONU é cravada de hierarquias. Alguns podem mais, outros podem menos. Então, o Brasil nunca foi, digamos, uma liderança mundial no século XIX, de maneira nenhuma. Né? Mas ele fez parte, então, de uma mesma lógica que Portugal, que a Grã-Bretanha, que os outros países. E o que representou para Portugal a perda da colônia, no caso já não era mais colônia, mas enfim, mas a perda do Brasil? Uma reconfiguração no Império. A partir daí, no século XIX, Portugal reinventa o seu império. É basicamente um império africano. Ele tem algo de asiático, né, mas é um império africano. O Império Português deixa de existir só na década de 70, né, do 1970. Século XX, né? 1975, a Revolução de 74, 75, a Revolução dos Cravos. Então, é um novo império. Ele está baseado
na África, sobretudo. Moçambique, tem algo, Angola, isso, Moçambique, Costa do Marfim, Cabo Verde, Cabo Verde. Tem lá Timor na Ásia, tem mais um enclave ou outro, que Tá. deixam de ser parte desse império, então, só na década de 70 do século XX. Então, é uma espécie de um novo império, num novo contexto do imperialismo europeu, né? Então, é o contexto do imperialismo britânico, né? É o contexto, então, daquelas grandes disputas da segunda metade do século XIX, das disputas que levarão, em parte, à Primeira Guerra Mundial, que serão modificadas na Segunda Guerra Mundial e que vão levar às guerras de descolonização dos anos 50, 60 e 70, Quer dizer, do século XX. O fato do antigo regime ter caído não fez desaparecer a colônia. Não, mas são novas formas de colonização. Importa menos ocupar o território, importa mais colocar um governo que seja leal ou que seja um governo totalmente controlado por essas novas metrópoles. É uma exploração econômica já num contexto industrial, é um outro imperialismo, né? Ele não é completamente novo, né? Mas, claro, ele é recriado, dentre outras coisas, pela independência do Brasil. O Império Português entra nesse novo contexto aí. Tá bom. Última coisa, rapidamente. A gente pode dizer que o Brasil é independente? Mas não há nenhuma dúvida que o Brasil é independente. O que não Isso significa... não é uma questão. Então. Nós estamos com quase 200 anos de independência. Não deveria agora. ser. É uma questão porque as pessoas acham que é uma questão. Logo, nós, analistas sociais, precisamos observar por que elas acham isso. O Brasil é independente, o que não significa que ele seja a primeira ou a segunda potência econômica do mundo, não significa que ele tenha completa independência no sistema de relações internacionais. Senão, é aquela história, né? Acabei de falar das escalas, das guerras, né? Não só os Estados Unidos seriam independentes, né? Então não haveria outro país se a gente fosse considerar poderio econômico, militar, político. O Brasil é independente, só que ao se tornar independente, ele teve que se submeter às regras de um sistema internacional, formais ou informais, de desigualdades. Muito obrigada pela entrevista. Valeu. Feliz Dia da Pátria. Maravilha, aí estamos.